aí, meus amigos gamers, tudo bom com vocês? Estamos em tempos sombrios na Sony. Logo após o anúncio de saída de Jim Ryan da direção da Sony, começaram a surgir aí as primeiras notícias de insatisfações dos estúdios com os jogos multiplayers. E também temos aí a notícia das demissões de 25 funcionários da Naughty Dog. Será que isso vai continuar? Vão sair mais pessoas? O que você acha disso, André? Tempos sombrios em cima do PlayStation, porque essa visão nova da Sony de se meter nessas terras desconhecidas de jogos como serviço, né, para pegar essa farpela do mercado do multiplayer online, realmente pode não dar no que eles esperavam, né? Então é o que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Vem com a gente! Vem com a gente! Caros amigos gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Games no Debate. André Vandoni aqui com vocês. Abner Souza também. Tempos sombrios na Sony, será? Depois de tanta poder ali dito pelos estúdios da Sony, com essas franquias memoráveis que eles criaram, né? Agora com essa nova visão de jogos como serviço, multiplayer online, esses mata-mata aí, que é o que a maioria das pessoas está gostando hoje, buscando na internet, vamos dizer assim, né? É uma terra, como eu falei no começo, que a Sony não conhece muito e que ela está querendo entrar nesse mercado de uma vez por todas, inclusive comprou a Band aí para ajudar nessa visão de administrar os estúdios dela para levar para o caminho certo, visto que a Band, criadora aí de Halo, um grande sucesso ali da época de ouro do Xbox, no Xbox original, no Xbox 360, já não tanto no Xbox One e agora no Xbox Series com Halo Infinite, que já não é mais por parte da Band desde o Xbox One, né? Que ela saiu e a Microsoft comprou alguns funcionários e montou os estúdios da 343. A gente vê aí que a equipe que a Microsoft colocou para continuar o que a Band criou com maestria com a série Halo para a Microsoft não deu muito certo, né? Mas Destiny, que foi a primeira franquia da Band lançada após a saída dela dos compromissos com Halo, foi um sucesso e é até hoje, né? Então a Sony acabou comprando a Band para ajudar. Mas o que demonstra, né, André, de certa forma, que parece que a fórmula, quem conhecia de verdade era a Band. Que a Band saiu, a Microsoft tentou contratar algumas pessoas lá para poder dar continuidade à franquia Halo e fracassou, né? O Halo Infinite não foi para frente. É uma pena que é uma das maiores franquias da Microsoft. E aí é a hora que a gente volta para o termo da Sony, a nossa preocupação, porque a Sony, como eu falei, ela tem a maestria e a número 1 do mercado internacional quando se pensa em jogos single player, jogos focados na história, jogos com personagens que se tornam ícones, né? A gente tem aí vários God of War, né? O Uncharted com Nathan Drake, que é da Naughty Dog, né? Agora o The Last of Us também da Naughty Dog e muitos outros que fazem a marca PlayStation sempre brilhar. E esse é um território que a Sony não conhece muito, né? Apesar de alguns estúdios dela já trabalhar em alguns jogos com uma proposta de multiplayer, o próprio Gran Turismo hoje é o foco online multiplayer, né? Desde o Gran Turismo Sport no PlayStation 4, mas ainda assim é uma coisa complicada. Então a primeira matéria que a gente vai debater aqui é sobre essa saída da Jim Ryan e a insatisfação que começou a aparecer aí com alguns estúdios de uma certa forma, que tem inclusive essa matéria aí, foi afirmada lá pela Bloomberg, né? Que é um site muito grande, onde os estúdios já não estavam gostando dessa administração nova da Sony, principalmente sobre a regência ali do Jim Ryan, né, para levar esse caminho dos jogos como serviço. Vai aí. Aqui, a matéria publicada pelo Game Vício, né, veio lá essa notícia da Bloomberg, né, os estúdios da Sony estarem expressando insatisfação com a tendência dos jogos como serviço, afirma Bloomberg. Né? É dito que a Band ainda não conseguiu transformar os PlayStation Studios em uma fábrica de jogos de serviço. Isso aí. Como não é segredo, nos últimos anos a Sony deixou bem claro sua nova meta de lançar diversos jogos como serviço, ou mais conhecido como GaaS, sendo que vários projetos estão em produção nesse exato momento. Até antes disso, Sony e PlayStation eram conhecidos pela produção de grandes jogos para um jogador e em alguns casos tinham jogos online, mas o foco sempre foi contar histórias. Né? Como você falou, dos exemplos, né? Teve também Days Gone, Death Stranding, né? Isso. Então, recentemente... Isso. Dando procedimento aqui à notícia, recentemente o prestigiado jornalista Jason Schreier
do portal Bloomberg, decidiu compartilhar um artigo a respeito da saída de Jim Ryan como chefe da PlayStation. Conforme suas fontes, Jason Schreier afirma que certos estúdios da Sony estariam expressando insatisfação com a tendência dos jogos como serviço. Olha só essa declaração aqui, abre aspas. Nos últimos 2 anos, Jim Ryan tem supervisionado uma mudança no PlayStation em direção aos jogos como serviço, um termo popular na indústria de videogames que se refere a jogos, geralmente multijogador, que podem ser monetizados ao longo de anos de períodos de tempo. Isso tem sido uma mudança desconfortável para alguns dos estúdios da Sony, que passaram a última década construindo equipes de desenvolvedores experientes para criar grandes jogos de aventura cinematográficos que são jogados individualmente. Isso é verdade, né, Abner? É, aquele Isso caso, estão contratando atores, né, para fazer jogos, né, nome investindo, de peso de Hollywood, né? sim. Aí no verdade. caso do PlayStation tem o Death Stranding, que foi com o Norman Reedus, né, do Walking Dead. Isso, e vários outros atores também, mas não só isso, porque se você pegar realmente as experiências que a Sony faz, são únicas, não tem nada igual. Você quando entra para jogar um jogo de PlayStation, seja lá o God of War, seja o The Last of Us, seja aí o Ghost of Tsushima, são experiências que quando você entra no personagem, você realmente vive aquela história. Esse realmente é o diferencial. É, te deixa é uma imersão. É uma imersão. Né? Tanto sonora quanto visual, né? Sim, tudo. Com a interação total. A gente virou agora recentemente o Homem-Aranha de 2018, que o Abner ainda não tinha terminado, né? A gente pegou pra jogar, porque a gente já pegou aí a cópia do novo Homem-Aranha 2, né? A gente vai trazer vídeo aqui no canal destacado por isso, e é algo impressionante o final do jogo. Então, é uma coisa que impacta você, e você já fica realmente assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer daqui pra frente? Então, isso é a marca PlayStation. Inclusive, pessoal, como eu tinha comentado, realmente a Band tá aí, faz parte hoje do grupo dos estúdios da Sony para auxiliar os estúdios dela que tiverem interesse de seguir esse caminho. Mas é um caminho tortuoso, a gente já viu aí que, por exemplo, a Microsoft tem vários jogos que ela investiu para lançar como jogo, como serviço, né? A gente teve aí o Bleeding Edge, que foi um jogo single player, multiplayer online. A gente tem aí o Redfall agora, que também tem essa proposta multiplayer que a posterior ia ganhar mais mapinhas, mais personagens, mais historinhas interativas ali para você continuar online, né? Diferente do jogador casual mais, ele vai dar preferência pro single player, Isso. que é aquele jogo que ele vai se dedicar, ele vai platinar e tudo, né? Tem começo, meio e fim, né? Você é mais fácil eu de em você particular, chegar. eu prefiro jogo Isso. single player. Eu não gosto de jogo multiplayer porque Te não prende, tenho né? tempo. Te prende demais. Eu tenho muitas, eu gostaria, eu tenho meu compadre Gleison, que ele tem ali a galera do GTA dele, que até hoje ele joga GTA V. Ele tem um horário, e infelizmente eu não consegui me organizar assim na vida, né? Mas esse é um caminho que a gente viu aí que os estúdios, Não internamente estão muito... alguns estúdios não ficaram tão satisfeitos. E aí a gente entra no próximo tópico aqui, que é o quê? A Naughty Dog, né? Que é estúdio aí de The Last of Us, que sofre aí demissões, né? A Naughty Dog é uma que, inclusive, tá nesse caminho também da promessa de criar aí o The Last of Us Faction, que seria um multiplayer para ser lançado lá em 2020, junto com The Last of Us Parte 2, o que ela... Na época, contou a história que The Last of Us estava tão grandioso que ela queria preferir focar 100% na história e lançaria o multiplayer depois. O projeto até hoje não saiu. Inclusive tem uma matéria aqui, né, falando sobre essas demissões, né? Nas últimas semanas, diversos estúdios de jogos foram alvos de demissões, como em casos recentes envolvendo a Epic Games, a editora Team 17, a Creative Assembly, estúdio de Total War, entre outros. Agora, de acordo com novas informações compartilhadas pelo portal Kotaku, o próximo estúdio a sofrer com demissões será a Naughty Dog, os criadores de The Last of Us e Uncharted. É isso aí, então. Essas demissões parece que estão envolvidas no quesito da equipe que estava trabalhando no The Last of Us Faction, que por acaso, todo mundo sabe, né, que com a compra da Band para auxiliar os estúdios, segundo já teve notícias falando sobre isso, quando a Band deu uma olhada nesse projeto da Naughty Dog, tá, do The Last of Us Faction, seria esse modo multiplayer, onde o próprio Neil Druckmann foi, se eu não me engano, em 2022, no Summer Gamer Fest, e apresentou ali que o projeto estava andando, que estava grandioso, que na verdade seria uma história single player, interativa, com várias pessoas jogando no mesmo mapa, e ele estava muito animado. Quando a Band deu uma olhada nesse projeto, segundo rumores, ela não tinha gostado da ideia, inclusive ela comentou que aquilo ali não ia para frente, que seria um investimento muito grande que os estúdios e a própria Sony estaria fazendo nesse projeto, que aos olhos da Band, pela expertise que ela tem no mercado, como eu expliquei ali, Band criou Halo,
deu start aí para esse mundo do multiplayer online nos consoles praticamente com Halo, no Xbox Classic, no Xbox 360, né? A Microsoft segue tentando isso, mas sem tanto sucesso, inclusive com o fracasso do lançamento do Halo Infinite em 2021 para os novos consoles Xbox Series, né? Mas a Band foi muito bem sucedida com a sua segunda IP nova, chamada Destiny, que até hoje é um sucesso de venda. E os consoles PlayStation, claro, é um dos consoles que mais consome e joga ali o Destiny, né? E a Sony pegou e comprou a Band para auxiliar, como eu falei, e quando ela chegou na Naughty Dog e viu esse projeto, ela não aprovou. Então, Abner, o que você acha que a Band viu aí que ela não concordou com esse projeto da Naughty Dog, apesar de a gente não ver nada, né? A gente não sabe exatamente o que é. O que você acha? Você já me deu a resposta, não tem nem como eu opinar. Eles viram algo lá que não agradou. E ela, como consultora da Sony, foi lá, observou, falou, ó, não tá legal não. Isso não vai vender. Então vamos travar isso aí. A Sony foi, então tá bom, beleza. Por quê? Eles têm expertise, a palavra deles tem peso. Se eles chegaram lá, verificaram a plataforma, verificaram o IP e viram que não agrada, viram que não vai vender... Não vai sustentar, não né? vai sustentar a longo prazo. Não adianta, igual a gente falou da Microsoft, não adianta você lançar um jogo, multiplayer, botar no mercado, se a proposta em si não vai se sustentar. Mesmo você trazendo DLC, mesmo você trazendo novo mapa, mesmo você fazendo evento, essa plataforma pode não se sustentar. Se bobear, até rolou aquele papo assim, vem cá, tá no nível de Destiny? Não. Então... imagina. Agora, engraçado, gente, para comentar aqui, é que a Naughty Dog foi uma das que investiu nesse projeto aí de jogo single player e um modo multiplayer, já na época do Uncharted 2, do PlayStation 3. O Uncharted 3 também teve um multiplayer e também o próprio The Last of Us 1, né, lançado lá em 2013 para o PlayStation 3, também teve um modo multiplayer. Então mas o mercado era diferente naquela época, né? A gente não tinha um Fortnite da vida, a gente ainda não tinha um GTA V na vida, a gente não tinha esses produtos que temos hoje, como por exemplo o próprio Destiny, né, que é um jogo que se tornou referência, né? Se tornaram referência, é verdade. É aquele pico, né, que chegou e falou assim, esse é o projeto que é o padrão. Vamos ter que seguir o padrão. Nada abaixo, nada Redfall, entendeu? Isso, se é que você me entende. É. Agora eu fico triste porque os fãs que gostaram muito do multiplayer oferecido, muito simplório, claro, lá no Uncharted 2, no Uncharted 3, no próprio The Last of Us Part 1, lá na época do PlayStation 3, e até, se eu não me engano, o remaster do PlayStation 4 também teve ainda o acesso ao multiplayer, depois vocês me confirmam, não lembro. Isso gerou muita movimentação nesse mercado para a Sony. Apesar da Sony na época não ligar para isso, mas a Naughty Dog foi muito bem sucedida nesses 3 projetos de multiplayer. Então agora ficou muito peso por cima desse novo projeto do The Last of Us Factions, né? Agora nesse mercado, mas que parece que não dá. Mas assim, até julho a Naughty Dog tinha em torno de 400 funcionários ativos lá dentro, né? A gente sabe que ela está trabalhando com 3 projetos, seria o Factions, uma nova IP e, claro, a continuação do The Last of Us Part 3. Segundo a gente conseguiu constatar, hoje o estúdio tem 888 funcionários ativos e esses 25 aí que foram demitidos exatamente faziam parte dessa equipe que estava produzindo, então, o Multiplayer Faction. É o que a gente especula, né? Especulamos, né? Isso aí. Pode ser que seja, de repente, pessoas que já estavam no final de contrato ou até mesmo as pessoas responsáveis pelo jogo não estar fluindo bem. E aí eles substituem. Né? Porque eles, de repente, chegaram lá e falaram assim, peraí, o jogo não tá legal, não. Quem é responsável por esse setor e tal? É esse. Ah, então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, quando termina o contrato deles? Termina tal. Pô, a multa rescisória é alta? Não, então vamos encerrar e tal. E aí talvez eles contratem novas pessoas para repor, né? Porque não tem como eles anunciarem, prometerem e de uma certa forma, eu espero isso, né? A gente não vai mais fazer isso não. Não, eu acredito que eles não vão ter coragem de cancelar o Factions. Isso. Porque é uma promessa que já vem de lá de trás. E faz parte do projeto da Sony, desses próximos 10 anos, dela entrar e se estabelecer bem nesse mercado dos jogos como serviço, né, Abner? É verdade. E eu ainda acho que, tipo assim, como eles fizeram a primeira versão lá do multiplayer, lá no primeiro jogo, eles vão querer entregar um outro mais evoluído. Todo mundo vão querer mostrar, né, e aproveitar também o nome de Last of Us para vender um multiplayer. Que vai vender. E vai vender, entendeu? Então, eu acho que é isso, né?
que a gente tem para dizer hoje. Pois é, e fechando agora aqui, esse futuro da Sony, nesse novo mercado, agora a saída do Jim Ryan, entrando aí um novo chefe, será que a gente vai ver os planos da Sony funcionando direitinho? Bom, o que você espera desse mercado? A gente começou o vídeo dizendo que são tempos sombrios. Vamos terminar falando que agora é uma página em branco? Vamos fazer isso, beleza, muito bom. Uma página em branco, e a gente espera que os próximos que vierem aí, o próximo diretor, seja o que foi agora interino, ou seja o que seja contratado mais para frente, que a gente ainda não tem nomes, traga um futuro novo, um futuro brilhante para a Sony, que a gente veja mais qualidade, mais respeito com o consumidor. Mais né? jogos single player. Isso. E também, claro, jogos nesse novo mercado. Não proibido de fazer multiplayer, não. Mas faz uma coisa competente, uma coisa bem feita, né? Uma coisa que agrade. Isso. E algo que seja impactante e relevante de verdade. Isso, se sustente, seja relevante. Não lançar só por lançar, entendeu? Então é isso que a gente espera. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aqui o que vocês acham dessas notícias, a respeito dessas demissões, a respeito também dessa resistência dos estúdios da Sony em lançarem jogos multiplayer. Comentem aqui. Isso né, aí. André? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e apoio. Não esquece de nos terceiro, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Ative o sininho de notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.